Bom dia, irmãos. Shalom. E aí, Adriano, bom dia. Vou colocar esse fone aqui para ver como é que fica. Você me diz aí o áudio aí, como é que vai estar. E som. E aí, Adriano, bom dia, Shalom. Como é que tá o áudio, tá bom? Diga aí, por favor. Bom dia, Shalom para quem tá chegando. Aqueles que estão me ouvindo bem, Adriano, tá ótimo, né? E o vídeo, Adriano, está bom? Tá chegando aí bem legal aí para todos. A você, a Salete que tá chegando aí. Deus te abençoe. Escola da Graça, tempo de maturidade. Está excelente, muito bem. Então eu queria pedir a vocês que estão aí, que pudesse compartilhar aí com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa dar início à Escola da Graça, tempo de maturidade. Vou dar uma compartilhada também aqui. Vou compartilhar o pessoal aqui para que esteja conosco nesta manhã, compartilhando nessa live, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Vai ser um dia de muita bênção para a sua vida, para a nossa família. Deus ele tem algo muito especial e maravilhoso para realizar, né, nesse dia de hoje. E compartilhei aqui. Bom dia, irmã Maria. Deus abençoe. Vamos compartilhando aí. Compartilhando com os irmãos para que eles estejam chegando aí, para que a gente nessa manhã. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pode compartilhar, pode ficar à vontade. Tem um bocado de gente aqui, eu também estou compartilhando também. Enquanto a gente está se preparando para que a gente possa, nessa manhã, começar esse momento tão especial que é a Escola da Graça. Então aí vai entrando aí para que a gente seja grandemente abençoado nessa manhã, nesse dia de hoje.
para que Deus ele possa fazer algo precioso nas nossas vidas, na nossa família. Deus sempre tem algo de muito especial a realizar e a fazer. Então, se dê a oportunidade, dê a oportunidade ao irmão também, para que entre na Escola da Graça Tempo de Maturidade. A gente tem hoje um tema, eu acho bem pertinente, um tema muito propício assim, né? Muito legal para esse dia de hoje. Bom dia, irmã Andresa, Shalom. Vamos chegando e compartilhando aí. Então esse tema de hoje é um tema muito relevante, um tema que vai nos abençoar grandemente. Tem muito a ver com o nosso ano, que é o ano do Caróis de Deus. A gente percebe que estamos dentro desse tempo de Deus, as coisas estão passando. Bom dia, Shalom. Estúdios de beleza. Bom dia, Shalom. A gente percebe que esses dias estão passando muito rápido, né? Hoje já é 19, amanhã é 20, só faltam 10 dias para a gente encerrar o mês de maio e dar início ao mês de junho, que vai ser um mês abençoado. Então a gente vai fazer a primeira coisa, vamos orar a Deus nesse momento, vamos orar, pedir direção ao Espírito Santo, vamos colocar as nossas vidas diante do Pai nesta manhã, vamos orar, vamos pedir a bênção do Pai sobre as nossas vidas, para que Ele possa nos dar nessa manhã, nesse dia, graça, força e sabedoria, nesse dia e nesse domingo. Pai, eu quero te agradecer por mais uma Escola da Graça, tempo de maturidade. Sabemos que estamos, ó Deus, vivendo os tempos os quais Jesus falou nas Escrituras. Os dias têm sido abreviados. Ele disse: se o dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então a gente percebe que o tempo está passando de uma forma muito acelerada. E entendemos também que não podemos de maneira alguma ficarmos dormindo, mas precisamos estar com nossos olhos abertos e atentos a tudo aquilo quanto o Senhor tem comunicado a cada um de nós, para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem comunicado através da sua palavra, não somente para termos o conhecimento, quanto o conhecimento é importante, mas nós, através desse conhecimento, nós alinharmos a nossa vida, a cultura do reino, os princípios do reino de Deus, para que a nossa vida esteja conectada com o Pai o tempo todo, o momento todo da nossa vida, estejamos nós conectados com o Pai. Estejamos nós no shopping, trabalhando, a nossa casa, com a nossa família, mas que possamos estar conectados com tudo que está ocorrendo, com tudo que está acontecendo, para que possamos ter essa percepção, essa sensibilidade do Espírito, esse discernimento do Espírito, para nós entendermos aquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas e através das nossas vidas, na vida de outras pessoas, para dar destino e tocar em pessoas. Que nesta manhã a casa, a sala, o quarto, o lugar em que os teus filhos estão, que os amigos que porventura entraram, possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. Que a tua mão forte e poderosa esteja sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que queira sequestrar nossa mente, que tudo aquilo que queira tirar a nossa concentração nesta manhã, eu repreendo na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, seja espiritual, seja humana, seja distração nossa, que o teu espírito de discernimento, que é o Espírito Santo, dê discernimento aos teus filhos, para que eles estejam focados, para que eles possam ser sensíveis àquilo que o teu Espírito, nesta manhã, já está comunicando ao nosso espírito, desde quando nós acordamos até começar essa live. Pai, obrigado por essa manhã e obrigado. Nos dá sabedoria aos teus filhos, o teu povo, guarda e protege a família de cada um deles. Eu oro a ti e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá para que a gente comece a Escola da Graça. A irmã Luciene está aí, Shalom, Salão de Beleza, Donai. Tem aí um também,
00.cs. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Todos estão me ouvindo bem, estão conectados. Vou pedir a Adriano para escrever aí, e aqueles que puderem, o mais rápido possível. João capítulo 18. João capítulo 18. Vou pegar aqui minha Bíblia. Você pega a sua Bíblia também. João capítulo 18. João capítulo 18. Pega a sua Bíblia. Amém, amém. João capítulo 18. João 18. A gente pode botar aqui. Eu vou botar também. Fazer uma rápida aqui que eu puder. João. Aí, ó. João capítulo 18. Adriano botou. Agora você vai abrir a sua Bíblia. Eu quero que você, nessa manhã, tenha o máximo de atenção naquilo que você vai ouvir nessa manhã. Essa manhã é uma manhã da Escola da Graça, tempo de maturidade. Amém? Então nós vamos aprender nessa manhã juntos e vamos ser edificados através da pessoa doce do Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus diz que as palavras dele é espírito e vida, ou seja, a palavra dele gera vida no lugar qual ele lança essa palavra. E essa palavra que é vida está dentro de nós. Quando lançamos, quando liberamos essa palavra, vai gerar vida no lugar em que não tem vida. Você percebe que quando João está indo na porta de Formosa, ele está indo para o templo orar, tem um homem que está ali doente, enfermo, e aquele homem pede dinheiro, pede uma esmola a Pedro e a João. Pede esmola, e eles olham para ele e dizem assim: a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas o que a gente tem, isso nós entregamos. Isso que está dentro de nós, que recebemos do Pai, que recebemos de Jesus, nós entregamos a você. Levanta, toma o teu leito e anda. Diz o texto, e imediatamente ele se levantou e andou. E entraram no templo, aquele homem que era doente, ele entrou no templo saltando e pulando e glorificando a Deus. Então, Deus é maravilhoso. Minha esposa também entrou, bom dia, shalom. Irmã Ana, bom dia, shalom. Capítulo 18 de João, eu quero ler com vocês a partir do verso de número 33. 33. João capítulo 18, a partir do versículo de número 33. Amém? Vamos fazer aqui a leitura. Nessa leitura aqui, Jesus está diante da corte de Pilatos. Foi aquele momento que Jesus ele foi preso no Getsêmani e foi trazido para que ele pudesse ser interrogado. E aí eu peguei alguns versículos e eu quero compartilhar algumas verdades que a gente pode aplicar na nossa vida. Amém? Bom dia, irmã Ana. Vamos lá, verso 33. E então Pilatos entrou novamente no petróleo, chamou a Jesus e interrogou-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito. Então, aqui tem uma pergunta de Pilatos, perguntando se Jesus era rei dos judeus. Ele faz uma pergunta e Jesus volta, fazendo também a ele uma pergunta. E lhe respondeu: Essa questão é tua, ou outros falam a meu respeito. Então aí, como eu volto a falar, Pilatos faz uma pergunta a Jesus e Jesus responde essa pergunta a Pilatos. E aí no versículo de número 35, Pilatos ele responde a pergunta. Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Então aqui ele responde
a pergunta que Jesus havia feito a Pilatos. Então, a gente percebe que nós temos aqui um diálogo, uma conversa, né? E que é muito interessante o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Mas eu quero continuar a leitura. Verso de número 36. Ao que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutaria para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Verso 37. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dissestes acertadamente que sou rei. Pois por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade, ouve a minha voz. Amém? Amém, irmãos? Bom dia, Carol. Tudo bem? Jesus abençoe, shalom. Vamos lá. Nesses pontos que nós abordamos agora, nessa leitura que nós fizemos, nós vamos observar que tem duas coisas nesse diálogo entre Jesus Cristo e Pilatos. Se você estiver anotando aí, bota o diálogo entre Pilatos e Jesus. E aí tem alguns pontos que eu gostaria de abordar a vocês nessa noite. Duas coisas que eu encontrei e que eu achei assim muito relevante para que a gente pudesse entender alguns princípios da palavra, alguns princípios do reino. Nós entendemos que nós estamos no Brasil, e aqui no Brasil nós temos uma língua que é falada, nós temos as leis do nosso país. Apesar de que muitas leis elas não são cumpridas, né? Muitas leis elas são... as pessoas passam por cima de algumas leis. Mas a gente entende também que existem pessoas que vivem essas leis, ou seja, praticam essas leis, obedecem essas leis, ou esses princípios da nação. Né? Algumas coisas que tem na nação, né? De princípios, de coisas, vamos supor, você tem um carro, você tem que pagar o IPVA, né? Você não pode correr alta velocidade, você tem a velocidade a qual você na estrada pode correr, se você está dirigindo, você não pode beber, se você bebe, não dirija. Então, são leis, são coisas que são... alguém não pode chegar e começar a bater em uma mulher, não podemos chegar em alguns ambientes de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque tem leis que são estabelecidas naqueles ambientes, naqueles locais, e que a gente tem que respeitar. Então, como tem a lei ou os princípios na terra, também tem as leis, tem os princípios do reino de Deus, que nós como filhos, né, nós que estamos aí como filhos de Deus, como nascidos de novo, nós também entendemos esses princípios. Por isso essa escola chama Escola da Graça Tempo de Maturidade. É uma escola para que a gente aprenda a ter essa maturidade, para a gente poder saber lidar com as situações, as coisas da vida, os relacionamentos de casamento, os relacionamentos da empresa, na faculdade, na nossa comunidade, enfim, a gente saber ter um relacionamento e saber como transitar na nossa comunidade, no nosso bairro, na cidade que nós residimos, moramos, entendeu? Então a gente precisa realmente de ter essa comunicação. E nessa comunicação que nós temos, revela quem nós somos. E nessa comunicação, esse diálogo entre Jesus e Pilatos revelou pelo menos duas coisas que Jesus colocou, e teve mais, mas eu queria colocar essas duas coisas que eu achei, essas duas questões são chave
né? São duas coisas que são chave. E aí eu vou pegar essa primeira coisa. Nessa pergunta em que Pilatos faz no verso de número 36, minha Bíblia está aqui, ó, a King James, no versículo 36 diz assim: e lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, o meu servo lutaria para me impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Então, a gente percebe que aqui Jesus ele fala com Pilatos a respeito de que ele é um rei, né? Que ele é um rei e que ele, como rei, tem um reino. Ele diz que o reino dele não é daqui da terra, não é da terra o reino. E, além disso, ele também diz aqui que se o reino dele fosse daqui do mundo, os seus servos, o seu servo ia lutar para que ele não viesse ser preso, para que as pessoas não prendessem. Ele disse, mas meu reino não é daqui. Aí quando eu estava lendo e quando nós lemos aqui, a pergunta é, se o reino dele não é daqui, se o reino dele não é daqui, se ele disse que tem servo que se fosse daqui impediria, por que ele está aqui na terra? Qual é o propósito de Jesus estar aqui na terra? Quando ele responde dessa maneira a Pilatos, significa que Jesus, ele sabe, né? Ele sabe por que ele está dizendo isso. Ele sabe, porque nós percebemos que todas as vezes que Jesus falava algo, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia por que estava falando. E nós também, como filhos do reino, temos que saber dar a resposta às pessoas. Nós precisamos saber nos comunicar às pessoas. Você percebe que em momento nenhum Jesus ofende Pilatos. Jesus em nenhum momento ele diz algo brusco, mas ele usa a linguagem do reino de Deus. Diga em sua casa, Jesus usou a linguagem do reino de Deus. Olha para você ver, ó, aqui no versículo de número 36, depois da pergunta. O que lhe afirmou Jesus? Olha, o texto diz, o que lhe afirmou Jesus, o meu reino não é deste mundo. Então, a gente percebe que aqui Jesus, ele entende, ele compreende, ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é o motivo pelo qual ele esteve, ele veio aqui na Terra. Ele sabia, ele entendia sobre isso. Vocês estão entendendo? Então, a gente percebe, a gente entende que Jesus sabia. Eu estou usando isso como base de introdução para que eu possa entrar em duas coisas que é fundamental que Jesus revela, não dizendo abertamente, mas ele fala nas Escrituras, mostrando essas duas verdades, esses dois princípios, essas duas coisas que norteiam ou que dá sentido à vida do filho do reino, dos filhos, de mim, de você, que nasceu de novo. Verso 37. Aqui é o ponto do texto ao qual eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Verso 37. Contudo, Pilatos inquiriu, então tu és rei? E o que lhe respondeu Jesus? Tu disses acertadamente que sou rei. Olhe bem o que aqui Jesus está dizendo. Você acertou, de fato e de verdade, eu sou rei. Então, Jesus aqui, ele, como um rei, né, ele consolida, ele confirma, afirma o que Pilatos havia dito a respeito dele. Eu sou rei.
Agora, olha bem o que ele diz após o ponto. Por esta causa eu nasci, para isto vim ao mundo. Escreva aí, ó. Escreva isso aqui que eu acho interessante. É forte isso. Por esta causa eu nasci. Bota nasci. O que significa isso? Isso significa que Jesus sabe a sua identidade. Escreva aí, identidade. Ele sabe a identidade. Agora, identidade é o mesmo no momento, mesmo no momento de dor, de perda, de sofrimento, a identidade, ele sabe a sua identidade. Ele sabe para que ele nasceu. Por que ele nasceu? Porque, normalmente, quem é de uma nação, quem vive em uma nação precisa ter uma identidade. Precisa ter uma identidade. Então, a identidade de Jesus é do reino. E ele afirma, quando ele fala dessa identidade, quando ele diz lá no versículo 36, volta no 36 para que você possa entender. E o que lhe afirmou Jesus? O meu reino não é deste mundo. Está vendo aí? O meu reino não é deste mundo. É por isso que ele diz a Pilatos, acertadamente, eu sou rei, e por esta causa eu nasci. Eu nasci. Então, todos vocês que estão conectados nessa live, que estão conectados nesse momento, vocês nasceram. E você nascendo, você tem uma identidade. Deixa eu te explicar melhor. Quando você ainda não era cristão, Bom dia, pastor Paulo Simões. Pastor Paulo Simões está com a gente aí lá nos Estados Unidos da América. Está com a gente aqui acompanhando também essa live. Que Deus te abençoe, meu pastor. Glória a Deus. Bom dia. Shalom, missionária Helenita. Mas vamos lá. Quando você nasceu biologicamente, seu pai e sua mãe precisam de ter de você uma certidão de nascimento. Porque na certidão de nascimento vai ter tudo sobre você, nascimento, nome do pai, e depois você vai ter também que ter uma identidade. Essa identidade, ela lhe diz de que nação você é, aonde você nasceu, o nome do seu pai, o nome de sua mãe, tem lá suas informações. E aí Jesus diz, e aqui Jesus está dizendo para Pilatos, olha, eu quero te dizer aqui, no verso 36, 18, 36, o que lhe afirmou Jesus, meu reino não é deste mundo, se fosse, o meu servo lutaria para me impedir que os judeus não me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, quando Jesus, no versículo de número 37, ele disse que por essa causa eu nasci e vim para o mundo, então ele estava respondendo e dizendo que ele nasceu para ser rei. Que ele nasceu e ele sabia que a identidade dele não era daqui da terra, a identidade dele é do reino. Então a gente percebe também que nós não somos aqui da terra. Diz a Bíblia que o Senhor diz assim, não os peço, Pai, que os tire do mundo, mas que livre do mal, do maligno. E aí tem um outro texto que Paulo também diz isso, vocês não são daqui da terra, vocês são do céu. Então não pense nas coisas da terra, pense nas coisas do céu. Apesar de vivermos na terra e fazer tudo o que deve ser feito, pagar nossos impostos, fazer tudo porque é um testemunho que nós precisamos dar e porque o próprio Jesus, quando veio, ele veio de uma forma, ele entrou como todo homem pela via da mulher, tal, por obra do Espírito Santo, foi diferente de mim e de você, mas por obra do Espírito Santo e Maria, mas a gente entende que tudo quanto nós fizemos aqui na terra, no sentido de pagar imposto, de saber lidar com as pessoas, respeitar as pessoas, Jesus ele fez tudo com excelência. Então, aqui no verso 37, diz, contudo Pilatos inquiriu, então tu és rei? E ao que lhe respondeu, tu disseste acertadamente que sou rei, e por essa causa eu nasci e vim ao mundo. Então, a gente percebe que ele sabe que ele nasceu, né? Ele nasceu para isso, ele nasceu
com esse projeto, esse sonho dele, não é isso? Ele tinha, na sua identidade, revela quem nós somos, ele se revelou muitas das vezes através da sua identidade, que ele sabia que ele veio para isso, ele nasceu justamente para isso. Quando os discípulos diziam assim para ele, mestre, coma, se alimente, ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho. A minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus ele estava vivendo em uma aceleração, em uma velocidade imensa. Jesus não andava no tempo do homem, ele andava no tempo do Kairos, de Deus, no tempo de Deus. Ele sabia de todas as situações, ele sabia de todas as coisas, mas ele estava caminhando, mas ele sabia para que ele nasceu, ou seja, ele sabia a sua identidade. Então, ele olhava para ele e entendia que o reino dele não era daqui, o reino dele é o reino dos céus, mas que governa na terra, vai governar toda a terra, vai governar todo o universo e a terra, lá na frente, bem lá na frente, no tempo ao qual foi estabelecido. Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão. Jesus te abençoe. Então, a gente percebe que Jesus ele falou no versículo 37, lá na partezinha, já para terminar, depois do ponto, quando ele fala que acertadamente, ele diz, eu sou rei, e por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo. Então, identidade, e agora eu queria ver a segunda coisa com você também. Além de identidade, você tem aí propósito. Eu vim ao mundo. Agora ele veio ao mundo para quê? Para testemunhar. Vim ao mundo, é 2 pontinhos. Para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então aqui você tem o propósito. Então, além dele ter a identidade do rei, do reino, ele também sabe qual é o propósito do reino. Ele sabe para que ele veio, ele sabe qual é o propósito, mas o que é o propósito? É a intenção de fazer algo, é o projeto, é o desígnio. O propósito é o motivo pelo qual se tem uma grande vontade de alcançar o objetivo. Jesus ele tinha uma grande vontade de alcançar o objetivo. Eu estava lendo hoje pela manhã, que eu estou lendo o livro de João, na passagem do livro de João tem algo que é fantástico e interessante, que quando nós falamos do propósito de Jesus, ele protege aquelas pessoas que ele ensina os princípios do reino. Ele protege, ele quer guardar, porque ele sabe que essas pessoas lá na frente essas pessoas, ele sabe a sua identidade, ele sabe o seu propósito, e eles vão consolidar o seu propósito da descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre eles, vai dar continuidade àquilo que Jesus Cristo ensinou, transmitiu a ele, as ideias do reino, os princípios do reino, como eles deveriam proceder, de como eles deveriam caminhar, de como eles deveriam andar. Então, esses homens foram qualificados, preparados, treinados por Jesus Cristo. E interessante que dentro dessa parte do propósito, que Jesus sabia qual era o seu propósito, ele deixa bem claro, por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo. Identidade, propósito, para testemunhar da verdade, todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Por exemplo, você está ouvindo a voz do Espírito, então você é alguém que é da verdade e que está ouvindo a voz da verdade. Entendeu? Então, a gente percebe que o propósito, ele é forte. E voltando ao que eu estava falando, a Bíblia relata quando Jesus ele foi para o jardim de Getsemane e disse que os discípulos foram com eles, no livro de João. Aí diz que eles, quando foram, disse que Judas sabia o caminho e levou os soldados para prender Jesus. Então, quando os soldados levaram Jesus para ser preso, e Jesus foi preso, Jesus pediu, me leve, me prenda, mas não faça nada com ele, deixa eles livres, deixa eles ir em paz, deixa eles continuar,
deixa eles continuar o seu propósito e tal, e aí prenderam e levaram Jesus, porque o foco dos religiosos, o foco daqueles soldados era Jesus, era prender Jesus. E Jesus, sabendo sua identidade e o seu propósito, ele sabia que ia ser preso. Ele sabia que teria que passar por todo aquele sofrimento. Então, a gente percebe que mesmo dentro de toda a perca, todo o sofrimento, queria voltar para a identidade, Jesus, ele não perde a identidade. O que é perder a identidade? É passar por situações e começar a questionar de Deus. Não é que você perde, né? É que parece que a identidade sua ficou ofuscada. A sua identidade, ela fica sem você perceber que ela está ali pelo fato de você focar no sofrimento e na dor e nas adversidades. Mas Jesus, ele falou uma coisa que é muito interessante e é muito forte. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. No mundo vocês vão ter dificuldade, aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a gente percebe que Jesus, ele deixou bem claro que nós temos a identidade de filho e a gente precisa entender que dificuldades, que adversidades vão acontecer na nossa vida. Escute, essa escola, a Escola da Graça, tempo de maturidade. Nós precisamos, nesse tempo que vivemos, de maturidade. Maturidade para saber lidar com as situações. Identidade. Nós temos uma identidade como pai. Né? Se você é um pai, você tem essa identidade de pai. E na própria Bíblia tem uns princípios de como esse pai pode exercer, né? Exercer esse propósito. Você tem identidade de pai, mas você também tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é essa grande vontade que você tem de alcançar o objetivo de fazer algo. Jesus, ele fez de tudo para que nós pudéssemos vir ser salvos, para que nós pudéssemos ser alcançados, para que a bênção de Abraão chegasse na minha casa, na minha família, na sua casa e na sua família. Então, Jesus revela nesse texto, nesses versículos, essas duas verdades que são importantíssimas. Eu vou sublinhar aqui: identidade, vou deixar bem marcado, vou riscar. Identidade e propósito são duas coisas que nós, como filhos do reino, nós, como filho do nosso Pai, precisamos e necessitamos de entender, de consolidar a identidade e o nosso propósito. Nós não podemos sair com a identidade, chegar em algum lugar e dizer o outro nome. Ah, na minha identidade tem um nome Lázaro, tal, tal, tal. Aí eu chego lá e digo, meu nome é Eduardo, tal, tal. Ou meu nome Juarez de tal. Ou, não, porque minha identidade ela não muda. A minha identidade ela continua sendo a mesma. Ou seja, o meu nome, a paternidade, ou seja, os meus pais biológicos continuam sendo os mesmos, mesmo estando mortos ou vivos, continuam o mesmo. E nossa identidade como um filho também, essa identidade ela não é mudada. Nós somos filhos do reino de Deus no lugar em que nós chegarmos. A identidade do reino ela vai ser manifestada através das nossas atitudes, do nosso comportamento diante de uma adversidade, diante de uma crise de trabalho, aquele que é empreendedor, que é empresário, diante de uma dificuldade como empresário, de uma dificuldade na família, de uma dificuldade na comunidade, com a dificuldade na faculdade, com algo que aconteça. Então, a gente precisa entender a nossa identidade. E Jesus entendia bem a identidade, ele não fugiu no momento que era mais difícil, no momento que ele estava preso, no momento que ele precisava. Mas quando você olha para Pedro, dentro dessa história, você vê Pedro negando Jesus 3 vezes, ou seja, você percebe que ele nega a sua identidade. E nós não podemos, como Pedro, negar a nossa identidade. Nós somos aquilo que o Pai nos falou. Nós temos uma identidade e temos um propósito. Essa identidade está escrita, essa identidade nossa está antes da fundação do mundo. Nós já tínhamos nascido na mente de Deus. Nós já tínhamos sido projetados dentro da mente de Deus.
O próprio Davi, ele fala isso no Salmo 139, se você lê todo o Salmo, você vai encontrar uma passagem de Salmo que Davi diz que Deus, no livro dele, escreveu toda a história qual Davi ia ser. Davi foi um dos maiores reis de Israel. Então, a gente percebe que Jesus, ele lá no início, ele foi profetizado por Deus de que ele esmagaria a cabeça de Satanás. Então, lá no jardim, a gente perdeu a nossa identidade, a gente perdeu o propósito, a gente perdeu essa questão de governar. E aí, quando nós chegamos cá, e Jesus ele nasceu, e Jesus ele veio para fazer tudo o que ele fez, ele declara aqui, eu acho lindo quando ele diz isso aqui, ó, no verso de número 37, contudo Pilato lhe inquiriu, então tu és rei? E eu que lhe respondeu Jesus, tu disseste acertadamente que sou rei, e por essa causa eu nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade, e todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então, aqui Jesus ele fala e dizendo, eu vim para isso. O meu propósito, a minha identidade se define assim, eu sou rei. E eu vim aqui na terra justamente para isso, não só como um rei, não só manifestando a minha identidade, mas o meu propósito também. Ele tinha um propósito de vida. Ele veio para buscar e salvar os que se havia perdido. Ele veio dar destino a mim e a você. Ele veio dar destino a você, pai, a você, mãe, filho. Ele veio dar destino a cada um de nós. Então, a identidade de Jesus é revelada aqui a Pilatos e o propósito que ele tem. Ele veio para esse propósito falar da verdade. Quando ele diz que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, ele chegou na casa de Zaqueu. Zaqueu se posicionou dizendo e falando que ia deixar de fazer o que ele estava fazendo, de viver aquela vida de corrupção, de tudo aquilo que ele vivia. O que acontece? Aí Jesus se levanta e diz, esse também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, no nascimento dele ali, no entendimento que Zaqueu teve, Zaqueu ali naquele momento recebe a identidade de filho. A Bíblia diz que todos os quantos recebeu, deu o direito, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, não os que nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do varão, da varoa, mas da vontade de Deus. Nasceu de novo. Então, quando nós nascemos de novo, passamos a ter de volta a identidade que nós perdemos lá com Adão caído e recebemos essa identidade de Jesus Cristo. Então, a identidade de Jesus foi vir, nasceu para isso, e o propósito de Jesus é esse, de que possamos nós sermos salvos, receber tudo aquilo que ele trouxe através dos princípios do reino, da cultura do reino, e ele colocou essas culturas, ensinou essa cultura do reino para os discípulos, para os apóstolos, ele foi chegando até chegar a mim e chegar a você. Então, as duas coisas que me chamam a atenção no diálogo entre Jesus e Pilatos é esse texto do versículo de número 37, que fala da identidade de Jesus e que fala também do propósito de Jesus. O propósito é o motivo pelo qual se tem uma grande vontade de alcançar um objetivo. Se você tem um chamado na sua vida, se você tem esse propósito, entende, né, desse projeto, porque a palavra propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, entendeu? Então você tem esse propósito está em você. Mas esse propósito ele não pode andar solto, ele tem que ter a identidade, você tem que saber quem é você. Por isso que ele falou, eu nasci para isso, ou seja, você também e eu, nós nascemos para isso também, para cumprir esse propósito. Cada um dos que estão nessa live tem um propósito distinto, diferente um do outro, mas todos eles juntos levam-nos a gente ir à pessoa, a ensinar a verdade, a falar a verdade, e não somente em ambientes nós vamos falar através, verbalizando a palavra, mas através de atitude, de gesto, através de coisas e atitudes que nós temos, demonstramos a nossa identidade e o nosso propósito. Que você possa, nesta manhã, levar dentro de você
agregar dentro de você todos esses princípios do reino a qual nós estamos falando aqui, das Escrituras, nesse texto de João 18. Nós lemos a partir do 33 até o versículo 38. Que você possa entender que você não pode negociar sua identidade de maneira alguma. A gente percebe que no momento de pressão, a gente diz assim, Jesus ele sabia quem ele era, identidade e propósito, ele não negou. Quando foi Pedro, no momento de pressão, de uma pressão ali em cima dele, a gente percebe que por 3 vezes ele negou a Jesus, ou seja, não somente Jesus, mas ele negou sua identidade e o seu propósito. Mas depois de tudo aquilo que ele passou, nunca mais ele negou sua identidade e continuou exercendo o propósito a qual Deus havia estabelecido para ele. O que eu desejo para cada um de vocês, que vocês possam a cada dia consolidar a sua identidade. A sua identidade é importante, ou seja, você nasceu e recebeu uma identidade, a identidade de filho, a identidade de homens e mulheres que, além de receber essa identidade, recebeu também um governo, recebeu também esse governo para dominar, né, para operar, para realizar. E o propósito, né, esse propósito que é lindo, que é você fazer aquilo que é o teu desígnio, que é o seu propósito, né, e que você possa alcançá-lo na sua vida. Que você possa, a cada dia, consolidar essas ideias e dizer assim, não, eu entendo que eu sou filho, que eu tenho uma identidade e que eu tenho um propósito. E que eu vou continuar firme na minha identidade, firme no meu propósito. Que Deus ele possa te abençoar nesta manhã. Que Deus possa lhe dar um domingo grandiosamente e poderosamente abençoado. Todos vocês, se tiver alguém, eu sei que precisa de oração, vou estar orando. Eu queria te dizer que o Espírito Santo vai te visitar onde você estiver. Se você tiver uma dor, uma enfermidade, se prepare nessa manhã, porque ele vai realizar algo tremendo na sua vida. Eu tenho a certeza que ele tem algo pronto e preparado para você hoje. Sabe por quê? Você tem uma identidade. Você tem uma identidade de filho. Você tem um propósito estabelecido por ele. E muitas das vezes tem algumas pessoas que dizem assim, eu estou dessa forma, estou desse jeito, como é que vai ser? Não importa, não importa. Jesus estava vivendo um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento difícil, mas ele superava toda esta dor, sobre o sofrimento, pela sua identidade de filho e pelo propósito que ele sabia que ele tinha que passar. A Bíblia diz que no livro de Isaías que Jesus ficou satisfeito com o trabalho das suas mãos. Ele terminou o seu trabalho e ficou satisfeito. Luciene está aí, quando ela faz o cabelo dela, o cabelo das clientes dela, e ela faz o cabelo, ela deve ficar satisfeita depois com o trabalho das suas mãos. E por que ela fica satisfeita? Porque ela viu que aquele trabalho, ele teve um resultado. Aquele trabalho que ela fez do cabelo, alegrou aquela pessoa dá um sorriso porque o cabelo ficou bonito. E a mesma coisa somos nós quando ajudamos alguém, não só no sentido do que nós fazemos como trabalho, quando suprimos uma necessidade de um cliente vendendo um produto, ou quando somos dono de um empreendimento, de um trabalho, e a gente faz algo que é estabelecido por Deus, Deus coloca em nosso coração para a gente fazer, a gente faz, a gente percebe que aquilo é o propósito que Deus nos chamou para fazer, e a gente faz, a gente depois fica feliz, a gente fica satisfeito por aquilo que a gente fez pelaquela pessoa. Então Jesus, ele também se sentiu assim, ele sabia que a dor que ele ia passar ia trazer alegria e felicidade, libertação, cura à vida de muitas pessoas. Então, nós como filhos devemos também proceder da mesma forma. Que você possa, nesta manhã, refletir em tudo quanto você ouviu. Identidade, propósito, né, isso, entender o diálogo de Jesus com Pilatos e entender que ali eles estavam conversando e eram 2 pessoas, uma da terra e a outra do céu. Uma do reino da terra e outra do reino de Deus. O princípio de Pilatos era um, os princípios de Jesus era outro. Então, a pergunta é, nossos princípios são diferentes dos Pilatos da vida, mas os nossos princípios que carregamos os princípios do reino, os princípios que é do céu.
Amém. Luciane disse que Sidney Book fez também o cabelo lá com Lu. E ficou lindo. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Pastor, eu estou sentindo uma dor. Pastor, eu estou sentindo algo. Pai vai te curar. Se é que não já te curou, você ouvindo a palavra. Eu acredito que ele já te visitou. Porque o Espírito, ele não está dentro de uma caixa para que alguém coloque ele dentro de uma caixa e diga o que ele tem que fazer. No momento que está ministrando, no momento que a gente está falando, o Espírito Santo está agindo. Diz a Bíblia que Pedro disse que aqueles gentios não deveriam receber o Espírito, não deveriam ser batizados nas águas. Só que teve um momento que ele estava pregando, e no momento que ele estava pregando a palavra, disse que o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam naquele ambiente que Pedro estava pregando. E Pedro ficou admirado e disse, como podemos nós negar a eles o batismo nas águas, se ele, como nós também, recebeu o Espírito Santo? Então a gente percebe que Pedro queria colocar uma regra que eles não podiam. Aí o Senhor pegou assim, vou batizar eles com o Espírito Santo. Aí batizou e aí quebrou Pedro pelo meio. Arrebentou Pedro, Pedro teve que se curvar e entender que Jesus, quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele quer realizar, ele faz. Não tem exceção de pessoas, ele não faz. Se ele encontrar um coração aberto, um coração que queira mesmo, e era o coração de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio e toda a sua família eram tementes a Deus, dava esmola e fazia a contínua oração. Vamos orar ao Pai. Obrigado, Pai, pela presença doce do teu grandioso e maravilhoso Espírito Santo. Ele que nos traz essa vida, o qual Jesus estava diante de Pilatos, e Jesus ele sabia da sua identidade e sabia também do seu propósito. E dentro da sua identidade, do propósito que ele entendia, ele ensinou aos discípulos. Ele ensinou aos discípulos, os discípulos vendo ele fazendo. E ele também designou e enviou de 2 em 2 para colocar a mão sobre os enfermos, para expulsar demônios, para abençoar as pessoas, para pregar a eles o Evangelho, a palavra de Deus, e anunciar que é chegado a eles o reino. O reino é chegado com poder, com milagres, com curas, com restauração, com avivamento. O reino é chegado com instruções. O reino, ele desconstrói tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é destruidor, para colocar tudo no seu devido lugar. E Jesus ele falou, e o apóstolo Paulo falou, que o evangelho não é filosofia, mas é o poder de Deus para todos aqueles que crerem. E todos aqueles que estão conectados comigo nesta manhã creem. Que o Senhor toque na vida desse homem, que o Senhor toque na vida desta criança, desse jovem, desse adolescente. Oh Deus, que se nesse corpo, ele precisa de algo nesse corpo, se esses glóbulos brancos e vermelhos sejam equilibrados, as células das articulações dos ossos, a pele, todo esse corpo seja tocado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, toque nesse corpo e dê vida a este corpo. Nesse texto a qual nós estávamos lendo bem lá atrás, tem um texto que aqueles homens chegam para procurar. E diz Jesus, quem procuras? Ele diz, eu procuro Jesus Nazareno. E ele diz, eu sou. E quando ele diz eu sou, eles recuam, cai tudo no chão. Significa que o poder da palavra, a qual Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E essa palavra que é espírito e vida está chegando na tua casa, no teu corpo físico, está curando, está matando esses germes, essas bactérias, está matando tudo isso que causa dor, que causa doença física, doenças psicológicas, psicossomáticas. Deus, que esta manhã o Senhor traga sobre o teu povo, sobre os teus filhos, todos aqueles que estão conectados e irão ouvir esta live, que eles sejam curados exatamente agora. Tua palavra diz que vai nos dar vida e vida com abundância. O Senhor veio nos dar vida plena, não nos veio dar vida só em uma área. Não, o Senhor veio nos dar vida em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento contigo, na nossa vida emocional, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério, na nossa vida, ó Pai, como as coisas que o Senhor nos dá para administrar, na nossa vida financeira, em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida.
O Senhor quer que nós tenhamos saúde, vida com abundância para desfrutar daquilo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, para nós também compartilharmos aquilo que o Senhor nos entregou. Como temos uma identidade de filho, como temos um propósito, precisamos entregar, e para entregar precisamos ter saúde emocional, saúde física, saúde psicológica, saúde financeira, saúde em todas as áreas, na família, para que possamos assim transmitir dos princípios do teu reino à vida de outras pessoas, para que elas sejam tocadas, de tal forma, de tal maneira, que as vidas delas e deles sejam transformadas. Para que esse pai, esta mãe, para que esta família seja restaurada, para que esta família seja abençoada, para que esses sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, obrigado, ó Deus, que o Senhor atuou nesta manhã. Obrigado pela operação do teu Espírito. Obrigado porque o teu Espírito não é colocado na caixinha por ninguém. Tu és um Deus infinito. Tu és um Deus que não podemos descrever o tamanho do teu amor. E o apóstolo Paulo disse isso. Que não tem altura, não tem profundidade. O teu amor não temos como descrever, a ponto de o Senhor enviar Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, e podermos nascer através dele, nascer da água e do Espírito, para termos essa identidade de filho. E também descobrirmos em cada passo, em cada atitude da nossa vida, em cada momento que o Senhor nos revelar o nosso propósito aqui na terra. E aquilo que o Senhor colocou dentro de nós como teu propósito, como desígnio, para que possamos dar destino à vida de outras pessoas, para que possamos absorver aquilo que o Senhor desenhou no céu para nós, e que possamos compartilhar para que outros possam também ter essa identidade de filho, ter esse propósito e descobrir a cada dia, através dos princípios, aquilo que Deus desenhou para cada um deles. Como assim Davi descobriu? Como assim Davi descobriu o que o Senhor tinha e o livro que o Senhor escreveu a respeito dele? Eu sei que todos que estão conectados, o Senhor escreveu no seu livro a respeito de cada um deles. E que eles possam estar conscientes como Jesus está consciente. No momento de dor, no momento de sofrimento, Jesus ainda conseguiu ter um diálogo com Pilatos e dizer a Pilatos: eu nasci para isso e vim para testemunhar da verdade. Oh Deus, que o Senhor consolide essas verdades nos nossos corações e que esse dia de domingo seja o melhor domingo para nossas vidas. Nós oramos a Ti e agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Vamos fazer um print aí, e aí você me marca lá e fala algo que você... Aí você me marca lá, e além de me marcar, coloca lá o que você aprendeu hoje, o que lhe chamou mais atenção, e queria só dar um aviso bem rapidinho. Hoje à noite, em Águas Claras, estarei lá ministrando a palavra de Deus. Vai ser uma noite abençoada no culto da família. E hoje à noite aqui, também em Monte Gordo, vai ser um culto maravilhoso também. Louvor, adoração, e a palavra de Deus vai ser ministrada. Tá bom? Um beijo do coração de todos. Shalom para todos. Tchau. Deus abençoe e até o próximo domingo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, abençoe sua família e toda a tua casa. Tchau, tchau.